Cenário Brasil, com Fernando Schiller. São 9h16, está instalada no Congresso Nacional a comissão mista, que é composta, portanto, entre senadores e deputados, para analisar e tentar unificar, juntar as propostas de reforma tributária. Schiller, agora vai? Bom dia. Tudo bom, Rafael. Eu diria o seguinte, o Congresso demorou 2 ou 3 meses para instalar essa comissão. A primeira reunião está prevista para o dia 3 de março. A previsão é de 45 dias de trabalho. A comissão, que era originalmente para ser composta por 30 parlamentares, 15 do Senado e 15 da Câmara, virou 50, para acomodar ali todas as forças políticas, né? Eu estava observando a composição da comissão. Tem 12 integrantes que são da oposição, incluindo PSOL, PT, Rede, PSB, PDT, então dá 24%. O que o Congresso fez? Criou um microcosmos, né, do Congresso, da proporcionalidade partidária, numa comissão de 50 membros. Né? A presidência fez um acordo político, né? A presidência do senador Roberto Rocha, que é o relator da PEC 110 no Senado, e o relator desta comissão vai ser o deputado Agnaldo Ribeiro, do PP, que é o relator da PEC 45, que vem da Câmara. Então, teoricamente, é a composição perfeita. Faz um microcosmo do Congresso, está todo mundo ali representado, todos os partidos, não é? Do PSOL ao Partido Novo, e em 45 dias vamos chegar a um entendimento, digamos, fundindo a PEC 45 com a PEC 110. Não é? E com a perspectiva de votar tudo até o recesso, certo? Então começa a tramitar dia 3 de março e, teoricamente, lá no início de julho, a gente teria a votação final em 2 turnos no Senado, aliás, na Câmara, né? Porque começa a tramitação pelo Senado e depois vai para a Câmara dos Deputados. A minha opinião sobre isso, para sintetizar, é que isso é pura imaginação. Não é? Vou fazer até uma brincadeira aqui, não é muito meu estilo, mas vou fazer. Eu sou colorado, você sabe que eu torço pelo Internacional como bom gaúcho, né? A outra metade torce pelo Grêmio. Mas se essa PEC for aprovada em 2 turnos até o recesso, eu canto o hino do Grêmio aqui no jornal, gente. Pode me comprar um pedaço. Olha! É perigoso. Precisa combinar, né, Schiller, para usar uma expressão muito corrente, precisa combinar com os russos, né? Precisa combinar com os russos. Quer dizer, então, eu estou brincando aqui para dizer o seguinte, a reforma da Previdência foi votada em 8 meses. Ela começou a tramitação dia 20 de fevereiro e terminou, se não me engano, dia 23 de outubro no Senado. Era uma PEC que vinha sendo discutida já desde o governo Temer, era uma PEC muito mais localizada, ela afetava algumas corporações, de cara se tirou militares para melhorar as condições de negociação, no meio do caminho saíram estados e municípios e foi chegando no final. 8 meses. Essa PEC, esse tema da reforma tributária, em primeiro lugar, não há consenso algum sobre como fazer, como é que vai unificar PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, das prefeituras, enfim, e criar o IBS, uma alíquota prevista aí pelo Bernardo Api na faixa de 25%. Então, por exemplo, você pega um setor de serviços, pega setor de economia digital, estava vendo um relatório dias atrás, paga hoje entre, 5% e 14% de carga tributária, entre PIS, COFINS e o ISS municipal. Vai a 25% no IBS. Aí, vamos discutir, vai ter algum tipo de subsídio, vai ter algum tipo de excepcionalização. O setor de economia digital, que vem crescendo muito, vai achar bacana isso, vai concordar com isso. Há muitos estudos que mostram coisas muito simples. Na área de educação, há um aumento de carga tributária de mais de 100%. Serviços jurídicos, escritórios de advocacia, mais de 80%. As áreas de serviço, de uma maneira geral, vão acabar sendo mais tributadas com o IBS. Aí você vai ter uma discussão setorial, como é que compensa isso, né? E essa discussão é muito complexa. Por exemplo, tem lá na PEC um limitador de 2% a partir de 2026, do PIB para incentivos fiscais. Bom, aí, por exemplo, nesse conjunto de incentivos fiscais está o Simples, que hoje é a base de desenvolvimento aí das micro e pequenas empresas. Então vai cair o Simples, vai cair a Zona Franca de Manaus, vai cair uma miríade de incentivos localizados que a gente tem para setores da economia brasileira, que hoje são mais de 4% do PIB. Então essa é uma situação muito complicada. Imaginar que 50 pessoas, com uma enorme diversidade partidária,
São mais de 20 partidos ali representados, da oposição, da esquerda, da direita no Congresso, vão chegar em 45 dias a um consenso, e que isso vai ser votado aí em 3, 4 meses no Congresso, é imaginação. Só para resumir aqui a tramitação, depois que, final de abril, início de maio, a comissão entregar o resultado, aí entra na CCJ do Senado. A CCJ do Senado vai fazer audiência pública, vai discutir esse assunto. Quando for aprovado, vai para a comissão especial. A comissão especial tem até 40 sessões para discutir esse tema. Aí já terminou o semestre, né? Então, aliás, né, tem o problema do prazo, né, da quantidade de dias, do calendário, e a gente sempre discute aqui, né, declarações do presidente, de não sei quem, agora o ministro Heleno flagrado por câmeras da própria presidência da República, dizendo que o Congresso faz chantagem, aí vem o presidente Rodrigo Maia, o presidente Alcolumbre e respondem. Isso atrapalha em que medida, ou é mais uma dessas pedras pelo caminho que a gente trata como escândalo por 2, 3 dias e depois esquece? Qual a sua opinião? Olha, já tem um consenso de que o governo não vai ter uma terceira proposta, né? O governo está relativamente fora desse jogo. O ministro Paulo Guedes continua na sua convicção, considerando que uma contribuição sobre movimentação financeira, enfim, uma nova CPMF, seria necessário exatamente para diminuir essa diferença, né, do impacto do IBS sobre os setores. Então seria uma espécie de câmara de compensação para os setores, inclusive para a desoneração da folha de pagamentos. Isso não vai acontecer, isso não tramita no Congresso. Todo mundo já disse que não topa, a começar pelo presidente da República, então esse é um problema. Né? Então eu diria assim, é evidente que esse conflito permanente do governo federal aí, com os governadores, com o Congresso, não ajuda, não forma consenso. Há uma dúvida, inclusive, sobre se o governo vai ou não substituir agora o Major Vitor Hugo, o deputado Vitor Hugo, pelo ex-ministro Osmar Terra, e depois do Carnaval. Enfim, há um problema de coordenação do governo no Congresso. Mas mesmo que o governo fique relativamente longe, e eu tenho a tese, já defendi aqui, que quanto mais distante é um pouco de exagero, mas quanto menos o governo forçar lealdade no Congresso, forçar uma base orgânica, etc., tentar comandar o Congresso, o governo não tem nenhuma condição de fazer isso, e deixar o Congresso fluir, é melhor para o próprio governo. Então essa reforma, mesmo que, se teoricamente ela fosse aprovada pelo Congresso, ela cairia no colo do governo, porque as condições da economia melhorando, quem fatura é o governo. O fato é que eu acho que é ruim, Rafael, e todos da mesa, eu acho muito ruim que o sistema político prometa algo que não vai cumprir simplesmente. Então é impossível que isso aconteça. Mas vamos acompanhar aí, né? Eu acho que vai haver essa comissão vai acabar se tornando uma espécie de centro do debate. Mas acho muito difícil que ela consiga cumprir os prazos que a liderança da Câmara e do Senado estão prometendo. O Schiller, o INSPER, né, que é uma entidade aí de referência, está preocupado, assim como o mercado, com a política fiscal do governo. O presidente do INSPER, o Marcos Lisboa, chama a atenção pela preocupação de que estão, aos poucos, colocando ali uns buraquinhos para furar, né, o teto de gastos. Tem gente louca para isso, né? Olha, não é porque é meu presidente lá, a escola onde eu leciono, que é o INSPER, é um grande economista brasileiro, Marcos Lisboa, ele fez um alerta num artigo, junto com o Marcos Mello, aliás, no fim de semana, muito apropriado, mostrando uma série de ameaças, vamos dizer assim, à PEC do teto. A PEC do teto de 2016 criou o que eu brinco sempre, é uma operação bariátrica no obeso mórbido, que é o orçamento brasileiro. Então, quer dizer, é a âncora fiscal do país, é a PEC do teto. Colocou basicamente o seguinte, olha, não vai aumentar a despesa da União, o orçamento da União, a não ser a inflação do ano anterior. Como a inflação está baixa, você vai comprimindo o orçamento da União. Como a despesa rígida, né, a despesa obrigatória, pessoal, basicamente, previdência, transferências constitucionais, ela tem um crescimento orgânico, vai diminuindo a despesa discricionária, por exemplo, investimento. Então vai literalmente esgoelando o orçamento da União e obrigando, forçando o Congresso a fazer reformas. Mas daqui a pouco começa a tentação populista de criar alguns escapes para o teto. O mais eloquente de todos, a gente comentou aqui, é a discussão, aliás, que foi adiada essa semana, não é?
da PEC dos fundos federais, aonde o resultado, digamos assim, dessa limpeza dos fundos, você criaria aí o Congresso, pelo relatório apresentado pelo senador Otto Alencar, de 32 bilhões fora do teto para investimentos. Investimento em infraestrutura, combate à pobreza, gasodutos, bacia do Rio São Francisco, enfim, teria uma espécie de carimbada de recursos fora do teto. A gritaria foi tanta, inclusive a crítica feita pelo próprio Marcos Lisboa, que o relator recuou. E nesse recuo foi adiada a votação do relatório da primeira PEC do Plano Mais Brasil para depois do Carnaval. Tudo ficou para depois do Carnaval, né? É curioso isso. Inclusive a Comissão da Reforma Tributária. Eu acho que é um risco permanente, a gente tem que ficar muito atento. Se quebrar a PEC do teto, quebra a âncora fiscal, né? E aí sim nós vamos ter um problema em termos de reformas aí, crescimento econômico.